E aí eu quero até fazer uma pergunta para ver a opinião de vocês, o que vocês imaginam. Eu sei que é uma coisa muito nova, que tá na minha cabeça assim, pô, o que vai acontecer daqui para frente? Porque, por exemplo, o Google já começou a segurar os usuários. Aí entrou o ChatGPT que vem dominando, mas no Bing, quando você pesquisa alguma coisa que já estão integrando isso, ele mostra quais são as fontes, quais foram os sites. Praticamente ele leu aquilo, fez um resumo e colocou dentro do buscador dele, mas o ChatGPT, não sei o que pode mudar ou não, mas ele não te dá informação alguma. Então, como que vocês enxergam assim o que vai ser o SEO daqui para frente nesse aspecto de com inteligência artificial, com os buscadores, qual vai ser a importância disso daqui para frente? Porque tem outro ponto também que a gente pode até trazer que está relacionado nisso, que eu vejo como muito positivo, que seriam o fim dos cookies de terceiros, né? Sim. Porque hoje, se você pesquisou alguma coisa num buscador, você pode nem ter entrado em página nenhuma, eu consigo saber, olha, a Laura pesquisou sobre bares em São Paulo, eu consigo fazer um anúncio para aparecer para ela e ter um remarketing. Você vai ver bares em São Paulo por 6 meses. Por 6 meses. E aquilo vai ficar te seguindo, rastreando. E isso, com o fim dos cookies de terceiro, praticamente vai ser eliminado. Então, na minha visão, os portais de conteúdo que são específicos, com qualidade, que tenham um bom SEO, têm a chance novamente de atrair anunciantes para produzir mais conteúdo, né? Então, acho que tem esses dois pontos assim. O que vai ser do SEO com inteligência artificial e também com o fim dos cookies de terceiro, porque eu estou num dilema, né? Vai ser muito importante ou não vai? Onde a gente vai estar? O conteúdo vai morrer ou vai alavancar? Como que vocês enxergam isso? O que vocês podem dar de alguma dica para a gente aqui? Olha, eu vou de cara dizer que não fazemos a menor ideia. Eu quer dizer, pelo menos eu não faço ideia, porque assim, a gente tem acompanhado. Assim, é impressionante como as coisas estão se movendo agora, principalmente porque repercutiu muito o ChatGPT e os outros estão indo atrás, né? Microsoft está indo atrás, o Google vai lá já está fazendo o beta lá do Bard. E sei lá quem mais vai entrar, né? Só que a gente ainda não tem clareza assim, desse cenário. E ainda vai ficar por muito tempo assim, sem essa clareza. Gestor de tráfego está tudo arrancando os cabelos. Então, né? arrancando cabelo. Assim, por enquanto a gente tem que tratar isso como nada mudou. Porque você não sabe o que vai acontecer. Talvez você possa tentar se antecipar e se antecipar erradamente, né? Então, nesse aspecto, está realmente bem difícil de entender, né? Com relação aos cookies de terceiro, eu concordo com a tua opinião, sabe? Eu acho que a gente talvez tenha uma oportunidade muito grande de trazer novamente esses conteúdos mais ricos para dentro das nossas propriedades. Eu vejo isso de uma forma muito positiva. Não, eu também, eu concordo, até porque o cookie de terceiro está muito relacionado à mídia. Né? E o Google ele não vai deixar de fazer nenhuma armazenamento da minha, a não ser que eu vá navegar em aba anônima, ele está ali todo o tempo calibrando a preditividade do resultado que está relacionado ao meu perfil. Sim. Então, assim, o cookie de terceiro, na realidade, eu enxergo muito mais como um ponto favorável para o próprio Google. Sem dúvida. Né? O Facebook foi o único que foi contra isso, né? Porque é um negócio por que será, né? Então, claro, obviamente a gente tem a GDPR e a LGPD aqui no Brasil, que são os motores, né, os principais, eu acho que provocadores dessa questão da penalização ou da não permissão mais desse tipo de informação, mas quando a gente dá o aceite para o Google, a gente já autorizou que eles consigam monitorar, né, e armazenar de certa maneira, não identificando, obviamente, ao meu CPF, mas obviamente que eles têm uma identificação ali da quantidade de IP que eu consigo fazer dentro do meu login. Então, como eu estou logada na minha conta, obviamente que eles vão tentar ao máximo identificar o meu tipo de busca. Então, para o Google, eu acho que é favorável. Por ser favorável para o Google, eu acho que a gente ainda tem muito tempo de SEO ainda para caminhar. Nesse sentido, sabe? Porque, a não ser que mude absurdamente o comportamento do usuário de não buscar mais pelo Google. Aí sim. No horizonte eu acho que sim. Não está muito perto. Não, né? Eu acho que assim, a médio prazo, eu acho que não. Eu acho que... Mas, quem sabe a longo prazo... Mas, sabe, Laura, eu acho... Vocês estavam falando sobre isso, eu estava aqui refletindo, né? Pensando em
com a voz interna. Né? Se a gente olhar a natureza da inteligência artificial, de treinamento, etc., a gente não está falando de algo muito diferente de preparar um conteúdo para um crawler do que para uma inteligência artificial. Né? Então, gerar conteúdo bom e um conteúdo facilmente parseável e com semântica para que eu consiga entender, eu acho que não vai mudar nunca. Né? E eu acho que fica até um pouco mais relevante com a inteligência artificial, porque eu vou precisar gerar aquilo de uma forma que a rede neural consiga absorver de uma forma até mais específica do que o próprio crawler, que faz uma indexação ali muito menos eficiente do que a própria até pelo tipo de leitura que ele faz. Né? Exatamente. Então eu acho que pode até ganhar mais relevância esse tipo de trabalho. Você fazer um bom texto, entregar um bom texto e fazer esse conteúdo ser indexável, parcial. Uma coisa até que a gente está fazendo já internamente dentro da base a gente fez alguns materiais para entregar para os clientes, que é como fazer o post perfeito. Como é que faz o post perfeito? Com a ajuda do GPT. Então, porque o post ele tem um modelo padrão, né? Ele tem uma quantidade de caracteres que tem que botar no título, uma quantidade de termos, né? De palavras, e tem um volume de palavras que tu tem que ter total do post. A porcentagem, tantos tudo, tanto as heading tags, né? Como formas diferentes de colocar a informação ali, as saídas, né, onde estão as ativações durante meu texto, mas eu tenho que ter pelo menos, se não me engano, são 7.000 palavras por post. Imagina, quando tu vai, né? Você falar pro redator, um post, não, mas e aí a gente está falando de uma marca que tem uma intenção de ser autoridade no assunto, que ela é autoridade já offline, mas ela precisa levar para o dígito. Então, o que a gente tem feito? Quanto tempo demora para uma produção dentro da empresa fazer a lógica de estruturação desse post? Se eu fizer isso no dia a dia da empresa, eu vou consumir umas 2 horas do redator para fazer um post por semana. No mínimo, de estruturar, até ter o ponto de atenção, revisar a bibliografia e tal. Então, a gente ensinou um modelinho de tópicos. E aí a gente fez a estruturação ali junto com o time. Vocês já montaram um templatezinho de vocês. O template dentro com referências também. Uma receita para dizer assim, ó, o que eu devo abordar na introdução? Como é que eu devo abordar no segundo parágrafo? Quais os temas, os dilemas? E o GPT entrega isso. Isso também a gente viu muita coisa legal que está acontecendo. No Twitter tem muita coisa interessante também, de outras pessoas também fazendo autoralmente, fazendo as sugestões e entendendo como é que o GPT faz. Com isso a gente fez... Saber pedir para ele responder, porque eu não posso chegar para o GPT e exigir uma fonte bibliográfica, porque ele ainda não tem, mesmo 4. Por mais que eles já tenham conseguido aprimorar, eles ainda não fazem isso. Mas ele pode nos dar a lógica de estruturação textual, que é o tempo que geralmente a gente demora a estruturar um texto. A gente não perde tempo na hora de escrever, porque se a gente detém aquele conhecimento, a gente escreve que nem uns lunáticos. Está aqui um autor de livro, 2 autores de livro aqui hoje aqui no estúdio. Mas assim, ó, se a gente tem autoridade, né, e propriedade daquela abordagem que a gente vai fazer, a gente faz rápido. Agora, assim, ó, estruturar esse negócio, e a BNT me manda um beijo, é horrível, né? Então, o que o GPT está trabalhando? Como é que a gente faz a argumentação lógica? Com isso, a gente já apresentou para 2 clientes essa lógica. Fez todo sentido para eles. Sim. Então, sabe como é que a gente faz? A gente contratou uma redatora nova, chama Gabriela Passos Torres, e ela tem dado muito resultado, sabe? Só que ela assina com só as iniciais. GPT. Tem um acrônimo. Mas é que assim, ó, tem uma coisa, mas eu acho que assim, ó, independente, qualquer tipo de tecnologia que a gente vai aplicar, e aí qualquer uma delas, eu ainda creio muito que a gente precisa da interface nossa. E vai ser por muito tempo. Porque a tomada de decisão que está relacionada ao propósito de cultura e marca, ela não vai passar por uma máquina. Independente do que a gente pode pensar em evolução
tecnológica, a gente não pode esquecer que a gente entrega produto para pessoas. E enquanto a gente não tiver esse senso bem aguçado sobre nós, profissionais de tecnologia, isso pode se perder em algum momento. Né? Não existe revolução das máquinas se a gente não permitir que a revolução ocorra. Porque esse é o ponto. O tomador de decisão e aquele que faz, né, a projeção do futuro não é a máquina. A máquina, ela te dá o resultado do passado. Ela não pode te dar o futuro. É só uma ferramenta. É uma ferramenta. Se você não souber ela não pedir, cria, não souber ela analisar... indexa. Ela indexa. Por quê? Porque ela é passado. Sim. O dado, ele fala sobre o passado, ele não fala sobre o futuro. Tudo e aquilo que ela entrega foi criado por humanos. O IGPT ia conseguir identificar que ia ter uma guerra na Ucrânia? Não. E olha tudo que o resultado macroeconômico resultou isso. Então, assim, a gente não pode entender... o dado, ele nos dá uma segurança, e aí, voltando ao pilar de SEO, a métrica, ela nos dá um indicador. Se ele fosse um balizador, ele se chamaria balizador e não indicador. O indicador é indicador, gente. E aí a tomada de decisão é nossa, é do profissional, são dos stakeholders da marca, né, da empresa, e são daqueles que são tomadores de decisão dali. É o executivo, é o time de produto. Mas ele é indicador, ele indica um dado. Ele não pode ser, sobretudo, mais forte do que um feeling nosso. Sim. Né? Uma percepção nossa, né? É quase que um sexto sentido. É a palavra certa, né? A intuição. Vai te dar sugestões, Exato. Mas você tem que saber o que é o correto, o que não é, como fica melhor. Porque gente é gente. Tem coisa mais louca que gente? Não tem. Né? Tá indo para um lado, troca de lado. Trocou. Eu acho que, claro, a nossa capacidade evolutiva, ela também vai acompanhar a capacidade evolutiva da tecnologia, né? Daqui a pouco a gente vai ter gente que vai... Assim, já tem, né? Na verdade, a gente claramente já consegue identificar pontos em que você tá vendo que aquele discurso, enfim, aquele conteúdo não foi escrito por um ser humano. Não faz sentido ser escrito daquela forma, né? É claro que num primeiro momento, num momento de choque, né? Que nem, sei lá, né? Que nem, quando os caras botaram a primeira projeção de cinema, né? Aquele trem chegando na estação, que as pessoas saíram correndo, né? Todo mundo ficou chocado, assustado, porque parecia que o trem estava chegando. Lumière, né? Lumière. Eu acho que, assim, talvez com um grau de refinamento um pouco maior, mas a gente está passando por um momento desse, em que a gente vai começar a sacar qual é que é a da ferramenta, né? Qual é que é o que está saindo ali. Acho que ainda tem uma margenzinha ali de folga para o ser humano, né?